Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal, nesta manhã de quinta-feira na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo hoje o Dr. Fausto Viterbo, cirurgião plástico, para a nossa entrevista número 505. Dr. Fausto, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, a satisfação é toda minha. É uma honra estar aqui hoje. Dr. Fausto, assim como o mundo evolui, nós estamos com uma rádio moderníssima aqui, né? A cirurgia plástica também evoluiu, doutor? Muito, muito. Uma área que evoluiu muito foi a cirurgia plástica. E nos seus vários ramos, a cirurgia estética, nós temos várias novidades. Na cirurgia reparadora, em vários tipos de cirurgia reparadora, ela também evoluiu muito. E tem que evoluir, o caminho é esse, né? O caminho não tem outro. E quem é que procura a cirurgia plástica? É a questão da estética, principalmente? É mais o homem, mais a mulher? Como é que funciona, doutor? Na cirurgia estética, certamente as mulheres representam um número bem maior que nos procura. Mas os homens cada vez a gente percebe que eles estão vencendo um preconceito e estão se cuidando mais e estão procurando as cirurgias estéticas também. A cirurgia estética, ela tenta enganar o tempo, doutor? Ela tenta aceitar o tempo. Entendi. Aceitar o tempo. Aceitar o tempo. Tá. O paciente se olha no espelho e chega uma hora que ela diz assim, poxa, eu já fui bem melhor que isso. Entendi. O que eu posso fazer para dar uma segurada nessa progressão rapidíssima que acontece, né, com a gente? E a evolução da medicina, da cirurgia plástica, né? Ela contribui para que isso aconteça. Né? Certamente o mundo inteiro da cirurgia plástica, ou seja, os cirurgiões plásticos, estão sempre buscando uma técnica melhor, uma técnica que dê um resultado mais duradouro, uma técnica que dê um resultado mais natural. Isso é uma pesquisa, uma busca constante no mundo inteiro. Quer dizer, a gente sempre tem novidade nesse segmento, né? Sempre. A cirurgia robótica também já entrou na cirurgia plástica? Muito pouco. É. Ela entrou mais na área da microcirurgia, de vasos extremamente pequenos, que o robô nos permite, então, uma precisão de movimentos, tirando o tremor fino, né? Então, uma microcirurgia, por exemplo, que a gente anastomosa une um vaso de 1 milímetro, se consegue ainda fazer com microscópio e tal na mão. Mas vasos de 0,5 milímetro, menos do que isso, que antes era uma coisa muito, muito difícil, hoje com o robô se consegue. Ele te permite, então, um movimento fino, estável, sem tremores. Então, ajudou muito nessa área, certamente. E o ser humano, ele procura, né, os homens, as mulheres em geral, eles procuram mais a cirurgia plástica, obviamente, uma questão estética, mas de melhoria, como você falou, de repente, recuperar uma imagem que tinha de si mesmo, né, como você falou, que a gente muda, né, ao longo da vida, ou numa questão de melhoria, de, sei lá, corrigir uma cicatriz mal feita após uma cirurgia, alguma coisa que incomode realmente no corpo, ou é sempre buscando a juventude? As duas coisas. As duas coisas são muito frequentes. O paciente que se olha no espelho e pensa assim, puxa, eu já fui bem melhor que isso. Uhum. Essas rugas aqui não me pertencem. E procura o tratamento, né? E também uma deformidade, né? O paciente que tem um nariz muito grande, que ele nunca gostou, que não combina com a sua face. Uhum. Ou uma mandíbula muito grande que não combina com a sua face. Ou rugas, o paciente olha no espelho, as rugas pés de galinha, rugas na testa. Ele se olha e diz, poxa, eu gostaria de me livrar disso. Existe como? A cirurgia plástica permite isso. E nós, particularmente, nós criamos muitas técnicas, né? Eu me invento muita coisa, eu crio muita coisa. E com toda a modéstia incluída aí nessa frase. Mas então nós criamos uma técnica, por exemplo, que é o tratamento definitivo das rugas tipo pés de galinha. Essas rugas pés de galinha, elas são criadas, determinadas, pela contratura do músculo orbicular, que é um músculo circular que contorna a órbita e que permite o fechamento dos olhos.
E tem algumas pessoas que sorriem forçando mais esse fechamento dos olhos, né? Eles fazem assim. Verdade. E daí essas rugas ficam mais acentuadas. O pessoal chama de rugas de expressão, é isso? Rugas de expressão e rugas de pés de galinha. Aham. Até aconteceu uma coisa engraçada uma vez, que eu operei um fazendeiro do Mato Grosso, mas um fazendeiro típico, chegou com bota, um cinto grande, chapéu, cara forte e tal. Aham. E daí eu cheguei, o que está lhe incomodando? Essas rugas aqui. Daí eu, essas rugas também. Daí sentamos para examinar. E eu disse assim, faça um sorriso, contraia para a gente ver essas rugas, pés de galinha. Cara, para, doutor, que pés de galinha? Pô, eu sou um fazendeiro, eu sou isso, eu sou aquilo, ando armado, não sei o quê. Mas como é que o senhor quer que eu fale isso? No mínimo, pés de galo. Eu cheguei, então tudo bem. Foi a A gente muda, não tem problema. Não tem problema nenhum. É da mesma família. É da mesma família. Mesmo formato, inclusive. Tá tudo bem. Ô, doutor, eu estou vendo aqui também a tecnologia da retração de pele. Como é que funciona isso, né? Essa retração de pele, que é a flacidez, né? Que também, ao longo do tempo, é muito comum, né? Exatamente. Essa retração ela é tratada com laser. Então você introduz um pequeno cilindro que emite um laser embaixo da pele e ele permite como que uma agressão na derme mais profunda e a reação a essa agressão é uma cicatrização, um início de cicatrização e essa então permite uma retração. Entendi. É uma cirurgia teoricamente rápida? É uma cirurgia teoricamente rápida e de pouca índice de complicação muito baixo. Qual a grande diferença entre uma cirurgia plástica, uma intervenção cirúrgica, de fato, com as aplicações de Botox, por exemplo, que é uma coisa mais simples, não exige anestesia e tudo mais? Claro, as duas têm vantagens e desvantagens. Uhum. Então vamos pegar de novo o exemplo das rugas tipo pés de galinha. A toxina botulínica, que tem o Botox, tem o Dysport, quer dizer, tem vários nomes aí, que até eu tenho uma história para contar para vocês depois, muito interessante disso. Ela então ela pode ser tratada com essas substâncias, né? Com esses produtos, que tem a vantagem de ser extremamente rápido, quer dizer, uma injeçãozinha pequena ali, que arde um pouquinho, mas ela tem uma durabilidade muito pequena. Ela dura em média 3 meses. Em média significa que tem pacientes com 2 meses já estão com as rugas de novo, outros com 4, mas em média 3 meses. Então é um período relativamente curto e alguns pacientes acham assim que esse custo é alto para pouco tempo. Então esses pacientes procuram um tratamento definitivo, que não existia. E daí um dia nós tivemos a ideia então de retirar a parte lateral do músculo orbicular dos olhos, deixando só a parte central, que é a parte responsável pela oclusão palpebral. E teve um sucesso muito grande essa cirurgia. Essa cirurgia saiu no Fantástico, inclusive. A equipe do Fantástico veio aqui nos entrevistar. Mas tem uma questão muito interessante, que é o nome, né? Então, eu dei uma entrevista na semana que eu dei para o Fantástico, eu dei uma entrevista para o Estadão. O Estadão me procurou em São Paulo, estava em São Paulo, fizeram a entrevista e o Estadão disse assim, doutor, essa técnica a gente não pode chamar de Botox definitivo? Eu cheguei, não pode, porque o Botox é um nome comercial registrado, a gente não pode usar um nome assim. Mas eles botaram Botox definitivo, agora temos o Botox definitivo e toda a matéria ali. E daí tudo isso aí saiu numa terça-feira. Terça-feira, imediatamente o Fantástico me liga, doutor, nós precisamos de uma entrevista para esse domingo falando dessa sua técnica assim, 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 assim. E daí eu disse para eles, não tem problema nenhum. Vou estar em Botucatu, então vou reservar 1 hora na próxima sexta-feira. Tá bem, eles entram lá, a primeira coisa que a jornalista falou foi, doutor, e esse Botox definitivo? Eu cheguei, não pode usar o termo Botox definitivo. O Botox é um nome comercial registrado, isso pode nos causar problemas. Ela chegou, doutor, que problema? Todo mundo sabe que o Botox tira para o movimento
e trata as rugas, não vai ter problema nenhum. Acho que pode dar problema. Nessa hora, eu tinha avisado minhas secretárias. Eu disse, olha, vou dar uma entrevista para o Fantástico. Vocês não me chamem de jeito nenhum, não me interrompam. A não ser que seja uma coisa extremamente grave. Por exemplo, está pegando fogo a clínica, não deixa pegar fogo comigo aqui dentro. Né? Elas não podem deixar, doutor. No meio da entrevista, entra a moça e, doutor, telefone para o senhor, consultório 2. Eu saí deles, eu falei, doutor, é muito importante. Daí pego o telefone, olha, aqui é da Allergan, que é o laboratório que fabrica o Botox. Nós sabemos que o senhor está dando uma entrevista agora para o Fantástico. E se o senhor usar o termo, o senhor vai ser processado. Nós já lhe advertimos, o senhor já usou, não pode falar em Botox. Eu não vou falar em Botox. Daí voltei para a sala, olha, sabe quem é que ligou? A Allergan. Elas ficaram assim, como que descobriram? Elas não tinham falado para ninguém, nem eu. Mas se houvesse a entrevista usando o termo Botox, também seria a mesma sequência, né, do responsável pela marca também. De repente, tentar entrar com processo, coisa desse tipo. Né? Sim, certamente poderia ser processado. Né? E essa cirurgia foi de forma inédita quando foi realizada, doutor? Foi. É? Foi e ela é usada até hoje. Isso aconteceu quando? Isso foi em 2003. 2003 eu publiquei ela, em 20 e poucos anos aí. E ela é constantemente usada, essa técnica? Ela é constantemente usada por mim, mas não pelos cirurgiões plásticos. Porque na cirurgia plástica tem 2 ramos muito bem definidos, assim. Nós temos colegas que só fazem cirurgia estética. E nós temos colegas que só fazem cirurgia reparadora. E é muito interessante porque a coisa não se mistura. Ali a pessoa parece que já opta, você isso ou você aquilo na vida, e não tem. E eu, desde o começo, eu sou apaixonado pela cirurgia plástica, toda ela. E eu sempre me encantei pela cirurgia estética, pelas possibilidades da cirurgia estética, pelas transformações na alegria das pessoas que traz, pela autoestima e tal. Mas também sempre gostei muito da reparadora. Você vê um paciente com uma paralisia facial, com a boca caída, com o olho que não fecha, com o olho que ulcera, com perfura o olho, perde o olho. Entende? Isso aí, a gente poder tratar isso. E várias outras patologias dentro da cirurgia reparadora. Então eu sempre fiz as duas coisas com muita energia, com muita vontade, assim, com muita satisfação. Então eu faço microcirurgia. Em microcirurgia se opera com microscópio ou com lupa, estruturas muito pequenas. E qual é o problema? Esse músculo é muito pequeno, esse músculo é fininho. Então, se a pessoa não usar uma lupa e não tiver... E não é usar uma lupa, você tem que ter treinamento para usar lupa. É que nem óculos. Você nunca usa óculos, você bota um óculos, você não enxerga. Você tem que acostumar, né? Tem que acostumar, você tem que se acostumar com aquilo. Então, a maioria dos colegas que nunca usou lupa e que vai fazer essa cirurgia e bota uma lupa, não consegue. Então, eles já com medo de causar uma lesão, eles param de fazer. E o cirurgião que só faz reparadora nem recebe esse paciente de estética. Ele nem tem essa queixa. E se procurar, ele não vai valorizar. Então, eu sou um caso raro porque eu faço as duas coisas e trato isso bastante. Eu imagino a autoestima da pessoa que passa por uma cirurgia reparadora, não, doutor? Não, muda completamente. O paciente vai lá para cima, a autoestima. Principalmente paralisia facial, uma coisa impressionante. Imagina qualquer um de nós aqui. Eu tive uma paralisia facial. Eu vivenciei essa experiência. É algo dramático. Eu fui dar uma entrevista em Jaú para uma TV, não me lembro qual era a TV. E nunca o jornalista se ofereceu para me mostrar a matéria, a reportagem. Naquele dia, uma moça disse assim, doutor, o senhor gostaria de ver a matéria? Eu até fiquei surpreso, eu gostaria. Daí eu falando, eu disse, nossa, vou ter uma paralisia facial. Eu piscava com o olho esquerdo 2 vezes mais que o direito. Eu estava falando, esse lado eu piscava, esse lado não. Daí piscava um pouquinho. Eu olhei, caramba, eu vou ter uma paralisia facial. Quer dizer, mostrando a gravação da entrevista, o senhor percebeu isso? Eu percebi. Eu digo, vou ter uma paralisia facial. Daí cheguei em casa, falei com a minha mulher, olha, eu vou ter uma paralisia facial. Ela achou, para de novo. Cada área que tu começa a trabalhar mais, tu acha que vai ter aquela doença ali. Daí eu cheguei, tô achando meio estranho. No outro dia de manhã, acordei,
fui piscar e esse olho já não fechava. Daí peguei o telefone, vocês verem como eu sou apavorado, né? Peguei o telefone, liguei para um amigo meu, falei, para aí, eu preciso fazer uma tomografia de crânio agora de manhã. Nossa, o que houve? Para você? Era para mim mesmo, preciso fazer agora. Eu estou com um tumor cerebral, eu quero fazer a tomografia agora, fechar o diagnóstico, e amanhã eu quero estar sendo operado para retirar esse tumor. Daí o meu colega, para rapaz, mas que é isso? Para, o que você está sentindo? Não, estou com uma paralisia facial. Aí você trabalha com paralisia facial, você sabe que tem várias causas, mas eu sei que é um tumor. O meu caso é muito grave, um Que tumor. coisa. Ele chegou lá, vem para cá, mas não vai ser nada. Daí fez o exame, não deu nada, né? Era uma paralisia viral, que é uma das mais comuns, chamada paralisia de Bell. É um vírus que está no ar agora aqui, com a gente, que nem o vírus da gripe, por exemplo. E por algum problema de imunidade e tal, esse vírus ataca todo o corpo e ele ataca os nervos. Ele tem o que é o herpes simples e o herpes zoster. Ele ataca os nervos. Se ele atacar, por exemplo, o nervo intercostal, a pessoa pode ter uma ardência no tórax. Se for o herpes zoster, pode ter umas feridas, pode ser uma dor mais forte. Mas quando ele ataca o nervo facial, como o nervo facial passa por um canal ósseo muito estreito, esse nervo incha, todos os nervos incham, atacados por um vírus. Ele incha e aqui ele se comprime, ele se autocomprime. E daí ele entra em isquemia, quer dizer, ele não tem circulação, e ele necrosa. Então ele necrosa e depois, normalmente, ele se regenera e a sequela fica muito pequena, na maioria dos casos. Os casos que não se recuperam é o caso que a gente opera, uma das causas de paralisia que nós tratamos. Quando é uma paralisia causada por um AVC, por exemplo, é uma situação mais complicada de É uma regenerar? situação mais complicada, porque daí é uma coisa dentro do crânio, né? Não é a nível periférico. E nessa, no caso que o senhor foi acometido, ela foi. Quanto tempo durou e se é muito comum isso acontecer? Daí entra um outro aspecto muito interessante. Na paralisia facial, um dos tratamentos muito antigos é a eletroestimulação, os choquinhos. E ela é muito controvertida. Então tem assim os neurologistas que tratam paralisia facial também muito. O primeiro paciente que ele procura é um neurologista para ver se não tem um AVC. Eu acordo com a boca assim, ou tive um AVC, vai no neurologista. E os neurologistas, eles recebem casos tratados por fisioterapeutas, alguns fisioterapeutas, né, claro, não todos, que tratam com eletroestimulação, que é um dos tratamentos clássicos, mas acabam dando um choque muito forte, entende? E daí dá uma lesão muscular. E a pessoa fica com uma rigidez na face. Fica assim, com meio sorriso, e não tem tratamento depois disso. Então eles veem muito isso, então eles são totalmente contra qualquer tipo de eletroestimulação. Eu, quando comecei a receber pacientes de paralisia facial, eu sempre imaginava assim, poxa, de repente desliga o fio, o nervo, né, que está indo ali para o músculo da face, e essa musculatura vai começar a atrofiar. O que acontece? Ela vai atrofiando, atrofiando, atrofiando. Às vezes regenera espontaneamente, o nervo volta a crescer e pega uma musculatura atrofiada. E ele pode reverter ou reverter parcialmente. É raro reverter totalmente, muito raro. O músculo já atrofiou um pouco, é um músculo muito fino da face, então a pessoa fica com a sequela da paralisia facial. Quer dizer, um sorriso assimétrico, sorri mais de um lado do que do outro, um fechamento de pálpebra assimétrico, às vezes não fecha o olho, fica com o olho aberto, não consegue piscar. Então, nós sempre pensamos que tem que fazer eletroestimulação. Tem que fazer para manter esse músculo viável até que o nervo se regenere. Mas tem que ser uma intensidade diferente. Não pode ser uma intensidade muito forte. E não pode ser 2 vezes por semana, que nem é feito normalmente. Tem que ser feito todo dia, 5 vezes por dia no mínimo. Que coisa. Durante 15 minutos. E eu defendia isso nos congressos. Defendia. Sempre que falava paralisia facial, item lá, eletroestimulação, tinha os contras, os favores, eu vinha com a minha teoria. Eu sou a favor, mas com esse tipo de eletroestimulação. Choque fraquinho, o próprio paciente compra o aparelhinho portátil e ele se faz 5 vezes ao dia. Não dá para ir numa clínica 5 vezes ao dia, tem que morar na clínica. Né? E daí eu defendia isso. De repente eu acordo nesse dia com
paralisia facial. Eu digo, caramba, faço eletroestimulação ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não Comprova faço? a minha teoria? Comprova a minha teoria. Daí eu lembrava do fulano, uma energia falando contra. Lembrava um outro mais ou menos a favor. E entrei num dilema. E veio um carnaval, eu fui para Avaré, passar o carnaval em Avaré, e fiquei na minha rede lá, pensando, puxa, faço ou não faço? Daí comecei a mandar mensagem para todos os meus amigos do mundo inteiro. E veio lá, não faça por causa disso, não faça, não faça, não faça. E os outros, não, faça, faça. Teve um que disse assim, Fausto, tu é o cara mais chato nos congressos. Quando fala nisso, tu pega o microfone, explica a tua teoria, faz uns 5 minutos ali, todo mundo não aguenta mais. Você é o único cara que tem que fazer e depois nos contar como é que foi. Eu digo, pô, esse cara tem toda a razão. Eu tô com medo de fazer um negócio. E daí comecei a fazer. E daí recebi um convite de um professor, do professor Barude, de São Paulo, uma fera, uma sumidade, me convidando para dar uma aula numa jornada que ia ter. E ele estava organizando essa mesa. E daí eu liguei para ele, doutor Barude, eu não vou poder ir. Eu estou com uma paralisia facial, estou completamente paralisado. Meu rosto, paralisia viral. Ele, Fausto, ninguém quer você aqui para desfilar ou para fazer qualquer outra coisa. Queremos te ouvir a tua aula sobre paralisia facial em lifting. Tá bom, eu vou, doutor Barude, vocês não se assustar comigo, completamente torto. E daí comecei a fazer os choquinhos e em 2 meses eu estava normal. E daí eu cheguei lá normal, ele me olhou, dá um sorriso. Vem cá, me levou num canto, mas me xingou tanto. Você nunca mais faz essa brincadeira, nunca mais. Faz 2 meses que eu estou extremamente preocupado com você e você chega aqui, pô, o que é isso, rapaz? Daí eu mostrei a foto, né? Ele, meu Deus do céu, você ficou completamente paralisado. Mas como é que você recuperou tão rápido? Eletroestimulação, baixa intensidade, assim. Então tem essa história toda aí na paralisia facial. Aconteceu quando mesmo, doutor? Isso faz uns 20 anos. Uns 20 anos. E de lá para cá, existe o risco, por exemplo, o senhor teve essa paralisia facial, dela voltar, de acontecer novamente? Tem. É mesmo? E Pode quais são os cuidados? Porque o cidadão no dia a dia não vai nem lembrar disso, né? Né? A gente já corre de Covid, corre de influenza, corre de tudo isso e de repente tem que pensar numa possível paralisia facial. Ela está aí, acontece, não é muito frequente, claro, né? Mas ela acontece e o número é alto, não é um número pequeno a nível de população, assim, né? Então, a maioria dos casos, se não fizer nada, ela reverte espontaneamente num número grande de casos, com sequelas pequenas. Sequelas pequenas significam o olho não vai fechar tanto que nem o outro, umas simetrias mínimas de sorriso. Isso é muito comum porque o músculo já atrofiou um pouco. E um número razoável de casos, ela não volta. São os casos que nós tratamos, né? Então, o paciente continua com uma sequela importante, um sorriso bem assimétrico, um olho que não fecha, uma testa que não contrai. Nós falamos da importância da autoestima, né? Nós recebemos uma mensagem de um ouvinte aqui, o Claucir Cruz. Ele falou, eu estou em recuperação de uma cirurgia reparadora que fiz há 14 dias. Removi 11 quilos de pele e, independente da reparadora, realmente é algo incrível. Muitas vezes não é pela estética, e sim por todos os ganhos que ela nos traz. No meu caso, o excesso de pele, após a perda de muito peso, já estava trazendo alguns problemas de saúde. Sou grato por esse tipo de profissional e bom dia a todos. Muito, muito bom. Parabéns aí, Claudecir. É isso mesmo, essa é a cirurgia plástica pós-bariátrica, né? Quando veio a cirurgia bariátrica, foi uma mudança, uma quebra de paradigma. Quer dizer, um paciente obeso que vai ter a sua vida limitada, encurtada, né, por todo esse excesso de peso, de gordura, e de repente vem uma cirurgia bariátrica, mexe no intestino e tal, e o paciente emagrece e ele nunca conseguia emagrecer. E daí sobra pele para todo lado. E ele acaba se tornando também infeliz, né? Uma pessoa que vai botar uma roupa, não consegue ir numa praia, não consegue nada. E a face também fica muito caída e tal. E daí a cirurgia plástica que desenvolveu esse capítulo, que é a cirurgia plástica pós-bariátrica. Então, trata tudo. Hoje nós temos um profissional aqui em Botucatu, na nossa disciplina de cirurgia plástica, que é o Dr. Flávio Mendes, que trata isso. Ele mora em Lins, mas ele é professor aqui também, nos dá um auxílio nessa área, faz um trabalho maravilhoso, quer dizer, pega a pele, opera o braço, tira excesso de pele na mama, tira excesso de pele do abdômen,
da coxa e depois um lifting tratando tudo. E A pessoa vira outra pessoa, entende? a Jéssica também está pedindo para o doutor falar um pouco sobre os diferentes tipos de lipo e para que serve cada caso. A lipoaspiração tem vários tipos, de acordo com o aparelho usado. Então, a lipo começou com um cilindro, com os furos ligados numa mangueira, essa mangueira ligada num aparelho de vácuo. Então, o paciente faz vácuo, o cirurgião desliza essa cânula com furos, ela faz um atrito e os furos vão aspirando, vão puxando células de gordura. Essa foi a primeira lipo criada assim e ainda é realizada, e muito realizada esse tipo de lipo. Mas daí se sentiu um problema. Quer dizer, o cirurgião plástico que faz muito lipoaspiração, ele acaba forçando muito um braço só, para começar. Então ele cansa muito e chega uma hora que o paciente perde alguns quilos, o cirurgião quase tanto quanto ele, de tanto que sua, de tanto exercício. E daí surgiram aparelhos para melhorar e diminuir o esforço do cirurgião. Então, um dos primeiros aparelhos foi o chamado Lipomatic, um aparelho belga, que tinha um aparelho com ar comprimido associado com ele. Então, o ar comprimido fazia a cânula ir para frente e para trás 3 milímetros. E um amigo meu, o Dr. Batuira, infelizmente já faleceu, de São Paulo, ele me liga um dia e diz: Fausto, estou com um camarada aqui da Bélgica me oferecendo um aparelho para lipoaspiração. Eu achei fantástico, ele faz isso, faz aquilo. Venha para cá e traga $3.000 que você vai ter que comprar esse aparelho. Daí eu Batuira, para, tanta novidade, nunca dá certo essas novidades. Essa dá, venha que nós vai sentir. Eu já chamei uma paciente e você vai testar. Eu fui para São Paulo, a paciente não apareceu, a voluntária. Ele olhou para a secretária dele, fulano, você está em jejum, né? Era toda. Então deita aqui que você vai ser paciente. Coisa, gente. E fizemos uma lipo na secretária dele com o aparelho. Eu fiquei maravilhado. O aparelho permitia uma velocidade maior, mas principalmente eu percebi que sangrava menos. O traumatismo dos vasos era menor. Não sei por quê, mas o sangramento era bem menor. E o resultado era uma regularidade muito maior. O aparelho vai ali, vai tirando. Muito mais fácil. Na hora, está aqui o dinheiro, peguei o aparelho e comecei a fazer. Fui o segundo do Brasil a usar esse aparelho. Que é usado até hoje. Que é usado até hoje. E daí agora surgiram outras marcas, né? Mas ainda com o mesmo sistema. Mesmo sistema, um sistema de não ar comprimido, sistema elétrico. Mas o meu é o tradicional ar comprimido, tem até hoje. Daí eu comprei um outro para em caso de reserva, né? Porque eu não consigo mais fazer lipo sem ele. Uma diferença brutal. Quer dizer, foi um facilitador para o braço do cirurgião. Facilitador para o braço do cirurgião, para o tempo de cirurgia, para a perda sanguínea e para o resultado, né? Ele dá mais regularidade. Assim. Claro que tem colegas que fazem um cânula manual com resultados excelentes. Também, isso aí também depende de cada cirurgião. Bom, já no finalzinho do nosso bate-papo, eu acho que a gente não pode deixar de falar, doutor, sobre os riscos de cirurgias mal feitas, de não procurar um profissional capacitado ao longo do Brasil. E aqui, em um ano de Primeiro Jornal, nós demos diversas notícias a respeito de procedimentos mal feitos em clínicas clandestinas, em pessoas não capacitadas e tudo mais. Esse alerta é sempre bom a gente dar, né, doutor? Com certeza, com certeza. Não entreguem seu corpo para um profissional não habilitado. Não peguem um avião com um piloto que não esteja habilitado. Isso aí é fundamental. Sua vida vale muito mais que dinheiro, que qualquer outra coisa. Entendi. Infelizmente, isso acontece muito ainda, acontece muito. A gente vê coisas absurdas assim. Não médicos, né? Uhum. O jornal mostra lá uma enfermeira, ou nem isso, fazendo lipoaspiração e daí morreu o paciente. São coisas assim. Quer dizer, a população tem que acordar, né? Você não acredita como é que a pessoa pode se submeter a isso, colocando em risco a própria vida, né? Exatamente. Quer dizer, um mínimo de preocupação com ela mesma, né? E quando vê, escapa.
Doutor, existe alguma recomendação para a pessoa que chega numa determinada idade que procure ter uma vida saudável, prática de esporte, uma alimentação saudável e tudo mais, para manter de forma mais longeva a sua aparência? Eu acho que é isso mesmo, quer dizer, façam exercício físico é muito importante, uma alimentação saudável, evitem sol em excesso, evitem sol nos horários onde ele é mais forte, quer dizer, o sol do meio-dia, em torno daquilo ali, pega o sol da manhã, o sol do fim da tarde é ótimo. E esses cuidados gerais que a gente sabe, mas muita gente não faz, e às vezes a gente, quando vê, está fazendo errado, né? Às vezes quando eu vejo, eu estou tomando sol ao meio-dia, é o único horário que eu tenho para dar uma bronzeadinha ali, eu já sou muito branco, e o pessoal começa, doutor, o senhor está doente? Não, não estou. O senhor está branco? Como você está tão branco? Eu sou branco assim mesmo. Doutor Fausto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Claro, vai voltar outras vezes e nos mantenha atualizados. Sempre que tiver novidades da cirurgia plástica, conte com a gente aqui. Então eu vou aproveitar para falar de algumas novidades que estavam sem tratamento adequado, que nós criamos tratamento. Isso muda a vida das pessoas. E isso pode ser feito também na Unesp gratuitamente, onde nós trabalhamos e operamos toda segunda de manhã. Blefaroespasmo. O que é blefaroespasmo? É o ato de piscar involuntariamente com uma frequência muito alta. É aquele paciente que está sempre piscando assim. Em casos graves, isso provoca uma cegueira funcional. Quer dizer, o olho está bom, mas ele não enxerga, de tanto que pisca. Então essas pessoas não conseguem caminhar em casa. Eles não saem mais de casa. E em casa eles batem no sofá e caem, se machucam. Então é uma coisa muito grave. O tratamento tradicional era a retirada do músculo orbicular dos olhos, parcialmente. Dá um pouco de músculo, diminui um pouco. Mas é uma cirurgia que pode trazer uma deformidade estética, principalmente pacientes de pele fina. Você tira o músculo, a pele vai ter uma cicatrização com tecidos profundos e pode alterar de difícil tratamento depois. Então nós criamos uma cirurgia que são os pontos compressivos no nervo. Então é uma cirurgia feita não na pálpebra, mas no nervo que está indo contrair esse músculo. Uma incisão na frente da orelha, tipo lifting, quer dizer, uma cicatriz que fica muito boa na frente da orelha, nesse sulquinho que a gente tem aqui. Pega o nervo, passa um fio e dá pontos apertando esse nervo. Como se fosse uma mangueira de água. Você passasse um aramezinho e diminuísse a luz da mangueira. Quer dizer, diminuísse o diâmetro ali. Então ela vai ficar com um fluxo diminuído. E aqui um fluxo diminuído de eletricidade. É muito interessante essa técnica porque ela é ajustável. Então você pega o paciente, vai lá, opera, dá uns pontinhos, o anestesista tira a anestesia, te acorda o paciente no meio do procedimento. Ele já está avisado disso, que ele vai acordar no meio. Ele acorda, a gente fala com ele, ele ainda está piscando, já está tudo aberto. Vai ali e bota mais um pontinho. Parou de piscar, acabou a cirurgia, vai para o quarto. No outro dia de manhã, checa de novo. Ainda está piscando um pouquinho, um lado só ou os dois. Volta para a sala de cirurgia só com anestesia local daí, que já está tudo aberto. Vai ali e aplica mais um pontinho. Então é ajustável, quer dizer, você consegue resultados muito bons. Uma cirurgia pouco invasiva e que muda a vida dessas pessoas também. E pode ser feita gratuitamente. Gratuitamente na Unesp, toda segunda a gente opera um paciente desses. Muito bom. Que legal. Muito obrigado por essa novidade também, por esse esclarecimento. Doutor, obrigado pela presença aqui, viu? Não, eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade, a simpatia de vocês e parabéns por esse jornal fantástico do Prever. E muito bom. Um abraço para o Lourival. Um abraço também, doutor. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.